Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Josmar Padilha, certo? Professor de Matemática e Raciocínio Lógico e hoje nós iremos falar sobre operações com conjuntos. Bem, qual a importância? Olha, um dos principais fundamentos da matemática e do raciocínio lógico é a teoria de conjuntos, certo? No curso de raciocínio lógico, com certeza, durante o curso, eu gosto muito de estar fazendo o que, Josmar? De estar resolvendo algumas questões aplicando o quê? Aplicando conjuntos. Por quê? Porque você ganha muito tempo, né? Você evita muitas fórmulas e assim, e fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, operações com conjuntos é importantíssimo. Perfeito? É importantíssimo. É tanto que assim, no meu livro, no meu material, o primeiro capítulo do meu livro eu coloquei operações com conjuntos. Porque no decorrer da lógica de primeira ordem, da lógica de segunda ordem, probabilidade, tudo isso exige o quê? Teoria de conjuntos. Certo? Então é importantíssimo nós percebermos essa questão de conjuntos. Tá bom? Então vamos aprender aqui quem são as operações, o que é um conjunto, o que é o número de subconjuntos, quais são as operações que possuem, né, união, interseção, diferença, complementar. Sem falar que nesses últimos concursos, todos eles, MPU, SERP, Polícia Federal, Polícia Civil, né, a GEPEM, nós tivemos agora, né, tanto DF quanto Goiás. Perfeito? Josmar, a gente percebe o que? A presença de conjuntos. Teoria de conjuntos. Tá ok? Por quê, Josmar? Porque a teoria de conjuntos, ela traz uma interpretação concreta dos fundamentos da matemática e do desenvolvimento do raciocínio. Então, com conjuntos, a gente consegue, digamos assim, pegar no raciocínio. A gente consegue entender o que está acontecendo. Beleza? Então, vamos começar entendendo o que é um conjunto, depois suas operações, vamos fazer questões de concursos públicos, né? Responder outros tipos de assuntos, aplicando também teoria de conjuntos, para ficar bem bacana. Belezinha? Vamos começar então, olha só. Operações com conjuntos, não é isso? Operações com conjuntos. Então, olha só. Primeiramente é o seguinte, eu tenho que entender o que é um conjunto. O que é um conjunto, Josmar? Né? Um conjunto nada mais é do que a reunião, né, de elementos que possuem as mesmas características. Né? Então, é o agrupamento, vamos colocar assim, ó, é o agrupamento de elementos que possuem as mesmas características. Ou seja, eu posso ter um conjunto de pessoas, eu posso ter um conjunto de números, eu posso ter um conjunto de letras, eu posso ter um conjunto de objetos que possuem as mesmas, né? Que elas vão ter o que? As mesmas características. Agora, digamos o seguinte, um conjunto, né? Vamos aqui. Exemplo. Eu tenho um conjunto A. Pronto. O conjunto A, Josmar. Vamos colocar um conjunto de números? Vamos. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 7, menos 1, 8, menos 9. Tá aqui. É um conjunto de números. Josmar, e você fez esse desenho aí, né? Sim. Nós chamamos de quê? De diagrama, né? É uma forma geométrica, né? De nós representarmos um conjunto. Então, nós temos aqui, na verdade, um conjunto A, onde nós possuímos esses elementos, certo? Poderia colocar assim também, ó, conjunto A, por exemplo. O conjunto A, eu posso colocar menos 9, menos 1, certo? Aí vem 1, 2, 3, 7 e 8. Então vamos ver aqui. Nós temos menos 9, menos 1, 1, 2, 3, 7 e 8. Perfeitamente. Então eu posso representar um conjunto dessa maneira também. Mas na questão da linguagem é importante demais. Por exemplo, você percebeu... vamos fazer outro exemplo aqui rapidinho. Você percebeu o que eu quero falar.
Digamos conjunto B. Eu tenho o conjunto B aqui do outro lado, ó. Conjunto B. Ao conjunto B eu coloco letras A, B, C, D, E, F. Mas esse conjunto B já é um conjunto que possui o quê? Possui letras. Não é isso? Então eu tenho, ó, os elementos A, B, C, D, E e F. Beleza? Então nós temos ali o conjunto A, que são de números, e o conjunto B, que são de letrinhas. Agora, você percebeu que eu coloquei o conjunto, quando eu representei o conjunto, eu coloquei o A e o B com letras maiúsculas? Ah, percebi, Josmar. Por quê? Porque os conjuntos, eles são representados por letras maiúsculas. Já os elementos, olha os elementos do conjunto B, ó. Ó, o Azinho minúsculo. Ó, os elementos, eles são representados por letras minúsculas. Beleza? Então eu posso representar um conjunto pelo diagrama, chamado diagrama de Euler-Venn, que é o matemático, diagramas de Euler, né? Diagramas de Euler, aqui também o A, ó, é o diagrama. Beleza? Posso representar entre chaves também. E também pode ser numa reta numérica. Tem várias representações. Beleza? Várias representações. Então nós temos o conjunto A e o conjunto B. Agora, o que é importante eu fazer? Por exemplo, digamos que eu queira fazer o seguinte. Que eu queira relacionar, digamos, o elemento 7 do conjunto A com esse conjunto A. Digamos que eu quero relacionar o elemento 7 com A. Como é que eu falo? Ah, 7 está contido, 7 pertence. Como é que é isso, Josmar? Eu quero saber essa linguagem. E é importantíssimo, quando você chegar lá em raciocínio lógico, quando você chegar nas provas de matemática também, saber essa questão da linguagem. Então, olha só. Nós temos o elemento 7, não é isso? O elemento 7. Esse elemento 7, eu quero relacioná-lo com o conjunto A. Beleza? Como é que é essa relação, Josmar? Que nem aqui também no B, ó, digamos, ó, eu tenho o elemento D e eu quero relacioná-lo com o conjunto B. Então existem duas relações importantíssimas que nós devemos saber. Quais são elas? Vamos lá. Primeira relação é a relação de pertinência. O que é a relação de pertinência, Osmar? Relação de pertinência. Opa, relação de pertinência é o seguinte. Relação de pertinência significa o quê? É a relação, coloca aí, ó. Existente entre elemento e conjunto. Opa! É a relação existente entre elemento e conjunto? Sim. Ah, então peraí. Se eu quero relacionar um elemento, se eu quero criar uma relação entre um elemento e um conjunto, a relação é de quê? De pertinência. O que é relação de pertinência? Ah, é quando eu falo assim, o seguinte para você, ó. Por exemplo, eu falo assim para você, ó. Pertence, ou até mesmo não pertence. Então esse símbolo aqui, essa simbologia significa pertence. Enquanto esse outro significa, Josmar, não pertence. Ah, então peraí, vamos criar aqui um exemplo. Criar aqui um exemplo. Digamos que eu tenho o seguinte. Eu tenho o conjunto A. Vou criar outro conjunto. Eu tenho o conjunto, digamos, X, né? E esse conjunto X eu vou ter alguns elementos. 1, 2, 3, 4, tá bom. Eu posso falar assim, ó, eu quero relacionar o elemento ao conjunto. Se você quer relacionar o elemento ao conjunto, a linguagem é essa aqui, ó. Eu falo assim para você, ó. X, ou melhor, X não, o elemento, né, deixa eu apagar aqui. O elemento 2, o 2 ele o quê? Ele pertence ao conjunto X.
Então, se eu quero relacionar elemento a conjunto, o elemento vai pertencer ou não vai pertencer. Por exemplo, você é um elemento. Você pertence, né? Você é aluno do quê? Gran Cursos Online. Correto? Então, você pertence a esse curso. Porque você, como pessoa, é um elemento. Não é isso? Eu pertenço ao grupo de professores. Você pertence ao grupo de alunos, né? E daqui a pouco você vai pertencer ao quê? Ao que é o serviço público também. Vai ser um servidor. Então, ou seja, você pertence àquele órgão. Então, o elemento 2, ele pertence a X. Agora vem cá, e o elemento 5? O elemento 5, ele pertence a X, Josmar? Eu não consigo ver o elemento lá dentro. Então, ó, não pertence. Então, se você quer relacionar elemento com conjunto, a relação é pertinência. O elemento pertence ou o elemento não pertence. Essa é a linguagem correta. Beleza? Assim como eu posso falar, ó, 4 pertence a Y. Opa, colocar Y maiúsculo, né, Osmar? Coloco Y maiúsculo porque é conjunto. Digamos um conjunto qualquer. 4 pertence a Y? Não, o 4 pertence a quem? Ao X. Não é isso? O elemento 3, ele pertence a X? Pertence. Então, quando você quer relacionar um elemento a um conjunto, você tem que falar o seguinte: o elemento ele pertence ou ele não pertence àquele conjunto. Beleza? Então, essa é a nossa primeira relação, tá? É a relação de pertinência. Josimar, qual é a segunda relação importante? Vamos lá. A segunda relação importante que nós temos é a relação de inclusão. É a relação de inclusão. Que é essa relação de inclusão? Como é que é, Josimar? O que é a relação de inclusão? Aí você vai colocar aí comigo, ó. É a relação existente entre conjunto e subconjunto, beleza? Conjunto e subconjunto, beleza? Ou vice-versa. Tanto faz. Eu quero relacionar, Josimar, eu quero relacionar o conjunto a um determinado subconjunto. Ou eu quero relacionar um subconjunto a um conjunto. Então, que relação é essa? Relação de inclusão. Por exemplo, como é que é essa linguagem? Essa linguagem é o seguinte, ó, esse símbolo é o símbolo de contém. Esse é o que? Não contém. Está contido e até mesmo não está contido. Então nós temos contém, não contém, está contido, não está contido. Essa relação é existente entre quem? Conjunto e subconjunto. Exemplo. Vou colocar um exemplo aqui na outra página. Exemplo. Por exemplo, olha só. Eu faço aqui, ó. Não, peraí. X, Y, né? Tem dois conjuntos aí. Aí eu falo para você o seguinte. Josmar, esse conjunto X, ele na verdade vai ser o quê? Vai ser um subconjunto. Porque ele está dentro, ele está contido em Y. Eu posso falar isso aqui, ó, por exemplo, eu posso falar isso aqui, ó. X pertence a Y. Isso existe? Josimar,
Essa relação que você criou aqui é uma relação de quê? De pertinência. Relação de pertinência não cabe aí. Porque quando eu falo que pertence, tem que ser um elemento. E o X é conjunto e o Y também é conjunto. Nós temos dois conjuntos aí. Na verdade, um conjunto e um subconjunto. Então, o que você fez aí, isso aí está erradíssimo, né? Está erradíssimo. Aqui não existe, não. Essa linguagem não existe. Por que que não existe? Porque eu estou relacionando subconjunto e conjunto. E quando eu relaciono subconjunto e conjunto, ou vice-versa, a relação é de inclusão. Então eu falo assim, ó, o conjunto X, né, ó, ou melhor, o subconjunto X, ele está contido em Y. Ou eu posso falar que o Y, ele contém o X. Como eu posso falar que o conjunto X, ele não contém o Y, não contém. E nem o Y está contido em X, beleza? O X está contido em Y. O Y contém o X. O X não contém o Y. E nem o Y está contido em X. Então agora aqui tudo bem. Essa linguagem tudo bem. Por quê? Porque é uma relação de inclusão. Eu estou relacionando subconjunto com conjunto. Então não tem relação de pertinência. É relação de quê? De inclusão. Então a relação existente é a relação de inclusão. Beleza? Então nós temos aí a relação de pertinência. Relação de pertinência é a relação existente entre elemento e conjunto. O elemento ele pertence ou ele não pertence àquele conjunto, beleza? E como nós temos também o quê? A relação de inclusão, não é isso? A relação de inclusão, que vai ser o quê? Contém, não contém, está contido ou até mesmo não está contido, beleza? Então, Josmar, se eu quero relacionar elemento e conjunto, o elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. Se eu quero relacionar conjunto e subconjunto, o conjunto contém, o conjunto não contém. O subconjunto está contido ou o subconjunto não está contido. Beleza? Essa é a ideia. Perfeito, Josmar. Então, nós sabemos essas duas relações. E o que é importante sabermos também? A questão disso aqui, ó. Coloca aí, ó, número de subconjuntos de um conjunto. Número de subconjuntos de um conjunto. Como é que é isso? Olha só, vamos mirar uma forma mais prática. Digamos assim, ó. Eu tenho, por exemplo, o conjunto A, beleza? Vou colocar aqui azul. Eu tenho o conjunto A. O conjunto A ele possui o elemento 1 e 2. Dois elementos. Então, os elementos 1 e 2, eles pertencem, não é isso? Relação de pertinência. Os elementos 1 e 2, eles pertencem ao conjunto A. Então, eu queria encontrar aqui, Josmar, o número de subconjuntos, né? Então, olha só aqui, ó. Eu posso ter o subconjunto 1, beleza? Eu posso ter o subconjunto 2, que são os conjuntos unitários, só tem um elemento. Mas eu posso ter também, Josmar, ó, o subconjunto 1, 2, beleza? 1, 2. 2, 1, não. 1, 2 e 2, 1 é a mesma coisa, tá bom? Se você mudar essa ordem aí, você não está alterando, você não está criando um novo conjunto. É o mesmo conjunto. Então, nós temos aí conjunto A, 1 e 2. Então tem os subconjuntos 1, o subconjunto 2, o subconjunto 1, 2 e até mesmo o vazio. Então quer dizer que todo conjunto ele vai ter como subconjunto ele mesmo e o vazio. Então todo conjunto tem como subconjunto, né, ele mesmo e o vazio.
Tá bom? Então, o conjunto A, que tem 2 elementos, ele possui quantos subconjuntos? 4 subconjuntos. Beleza? Ó, o 1, o 2, o 1, 2 e o vazio. Ótimo. Mas se tiver outro conjunto, por exemplo, o conjunto B. O conjunto P, digamos, nós temos 1, 2, 3. Nós teremos aí quantos subconjuntos? Quantos subconjuntos? Nós teremos o seguinte, nós teremos os unitários, não posso esquecer, o 1, o 2, o 3. Ah, então tem os unitários. O meu conjunto B, Josmar, tem 3 elementos. Então eu posso criar subconjuntos com um elemento? Pode. E com 2? Também. Então vamos criar com 2. Ó. 1, 2. 1, 3. 2, 3. Opa, 2, 3. 2, 3. Que mais? 1, 2, 3, que é ele mesmo. 1, 2, 3. E por último, o vazio. Correto? Então nós temos aí, ó, com 3 elementos, nós teremos quantos subconjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 subconjuntos. Beleza? Porque com 3 elementos, Josmar, eu percebo o seguinte, ó. Eu tenho os unitários, só com elemento. Eu posso ter com 2 elementos. Posso ter com 3 elementos e o vazio. Beleza? Então, mas assim fica muito demorado, sei disso. Então é por isso que nós vamos ver agora o seguinte, que para eu calcular de maneira mais rápida o número de subconjuntos, o número de subconjuntos é dado por quem, Josmar? Ó, 2 elevado a n. 2 elevado a n significa que eu consigo calcular quantos subconjuntos tem dentro de um conjunto. E quem é esse n, Josmar? Ah, esse n ali nada mais é do que o número de elementos. Então, ó, o n é o número de elementos. Beleza? É o número de elementos. Ou seja, olha só. Vamos por exemplo do conjunto A. 2 elevado a n. 2, base 2, n. Nós temos quantos elementos, Josmar, no conjunto A? Nós temos o 1 e nós temos o 2. 2 elementos, 2 ao quadrado, 4 subconjuntos. E são 4 mesmo. No conjunto B agora, então, 2 elevado a n. 2A, opa, nós temos quantos elementos lá no B? Nós temos 3 elementos. Então, 2 elevado a terceira, que dá quanto? 8 subconjuntos. E está perfeito, são 8 mesmo. Não é isso? Então, o que nós vimos agora? Que o número de subconjuntos de um conjunto é dado por quem? É dado por 2 elevado a n. Beleza? Então, o número de subconjuntos dado, né, de um conjunto é dado por 2 elevado a n. Belezinha? Então, você percebe o seguinte. O que nós já vimos aqui? O que é um conjunto, que é o agrupamento de elementos que possuem as mesmas características. Beleza? Pode ser conjuntos numéricos, conjunto de pessoas, conjunto de animais, conjunto de letras, e aí vai, né? Que esses conjuntos eles podem ser representados por um diagrama, beleza? Pode ser entre chaves também, depois iremos ver em reta numérica, né? Que, Josmar, é importante eu perceber o que tem 2 relações importantes, que é a relação de pertinência e a relação de inclusão, perfeito? Quando eu quero relacionar um elemento a um conjunto, a relação é de pertinência, esse elemento pertence, esse elemento não pertence. Por exemplo, ao DNSS 2008, que foi o CESP que fez. Gente,
prova de raciocínio lógico, mas a linguagem toda matemática. Todo funcionário do INSS tem mais de 35 anos. Beleza? Aí mandava representar. Qual a linguagem? Linguagem matemática. É isso aqui, ó. Lá na lógica de segunda ordem, 1851, o filósofo chamado Frege, ele criou uma nova linguagem. E essa nova linguagem que ele criou foi para resolver as sentenças abertas que existiam. E aquela linguagem de segunda ordem todinha, tá toda aqui. Entendeu? Para todo, algum, nenhum. Aí tem que saber se pertence, não pertence. Implica que está contido, que é o se então, que significa estar contido. Entende? Então muitas coisas, muitas ideias dentro do raciocínio lógico dependem dessa linguagem. Então é importantíssimo tanto para as provas só de matemática, quanto para as provas de raciocínio lógico também. Né? São irmãzinhas. A filosofia utilizou os símbolos matemáticos para expressar seus pensamentos. E os símbolos principais que ela usou foi aqui, ó, na teoria de conjuntos. Por isso, esse primeiro momento, tanto esse bloco quanto o próximo, vai ser bastante teoria mesmo. Tá bom? Para que você tenha fundamento, para que você tenha conhecimento. Tá bom? É importante ter o conhecimento. Porque sem ele não tem como fazer. Perfeito? Então, olha só. Então, relação de pertinência, relação de inclusão e número de subconjuntos. Vamos lá, então, continuar. Então, por exemplo, se eu falar assim para você, né? Nós temos, não é isso? Essas linguagens aí. Se eu falar assim para você, ó, um exemplo qualquer aqui, ó, só para a gente dar uma treinadinha rapidinho. Um exemplo. Se eu falar assim para você, digamos, uma cozinheira, né? Ela vai preparar saladas de frutas, beleza? E ela comprou o seguinte, ó, frutas. Ela tem A, B, C, D, E. Ela possui 5 frutas, beleza? Ela possui 5 frutas. A ideia é a seguinte, Osmar, ela possui 5 frutas. E eu vou falar o seguinte para você, ela quer preparar saladas de frutas. Só que tem um porém. Para ser salada, tem que ter pelo menos 2 frutas, tá? Tem até uma questãozinha no nossa lista sobre isso aí também. Então, olha só o que você vai fazer. Osmar, nós temos 5 frutas, beleza? Nós temos 5 frutas e ela quer preparar saladas de frutas. Só que para ser salada tem que ter pelo menos 2 frutas. Quantas saladas ela pode preparar? Uma maneira simples de fazer isso, mas vou fazer para análise combinatória. Não, tudo bem, pode até fazer. Mas olha que bacana. Eu posso pensar o seguinte, quando eu tenho um conjunto e eu crio um número de subconjuntos, né, como nós fizemos anteriormente, ó, eu tenho um conjunto aqui que tem 5 elementos. A, B, C, D, E. E eu quero o seguinte, eu quero criar saladas de frutas. Quantas saladas? Tem que ter pelo menos 2 frutas. Então, se você fizer isso aqui, ó, 2 elevado a n é o número de subconjuntos. 2 elevado a quinta, que vai dar o quê? 32 subconjuntos. Só que tem um porém. Nós teremos aí 32 subconjuntos, correto? 32 subconjuntos, mas eu tenho que fazer o que, Josmar? Eu tenho que pegar e fazer o seguinte. Eu tenho que perceber que esses 32 subconjuntos, eles possuem o quê? Subconjuntos que têm um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos e até mesmo o vazio. Então, eu tenho 32 subconjuntos, dos quais alguns deles não vão ser saladas de frutas. Quais, Osmar? Eu tenho que tirar, sabe quem? Eu tenho que tirar os conjuntos, ou melhor, os subconjuntos unitários, A, B, C, D e E. E mais quem? Mais o vazio. Concorda comigo? Porque quando você calcula o número de subconjuntos, o que você está calculando, Osmar? Está calculando subconjuntos com um elemento, com 2, com 3, com 4, com 5, que são 5 letrinhas, são 5 frutas. E até mesmo quem? O vazio. Mas desses 32 subconjuntos, quantos deles não são saladas de frutas, Josmar? Quantos deles? Quantos deles? Os unitários mais o
vazio. Então vai ser 32 menos 6, que vai dar o quê? 26 saladas de frutas. Belezinha? Então só foi uma aplicaçãozinha rapidinho, né? Do como eu posso aplicar essa questão de subconjuntos. Tá legal? Daqui a pouco a gente volta com as operações subconjuntos e depois as questões de concursos públicos para você perceber como isso aqui acontece nas provas. Daqui a pouco.